2, ou melhor, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém? Quero já deixar aqui meu agradecimento ao casal de pastores muito querido. Pastor Antônio também, a esposa que conheci hoje, um prazer enorme. Também a igreja que nos acolhe com tanto carinho. A nós, o nosso filho, e dizer, pastor, que pode contar conosco sempre. E aos Gideões, dos quais o meu esposo faz parte, e eu sirvo a Deus junto com eles como auxiliar. Eu estou vendo que tem várias companheiras auxiliares aqui. Essa igreja também é um celeiro de Gideões e auxiliares. E a gente trabalha nessa obra com muito amor. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, eu gostaria que a igreja fizesse a pergunta para mim. O que Deus disse, irmãos? Onde estás? Mais forte. Onde estás? Onde estás? Amados, quando nós olhamos para essa história, a princípio se vê uma bela história de amor. Essa história começa como uma linda história de amor. Uma história que tinha tudo para dar muito certo. Mas esta pergunta de Deus a Adão demonstra que naquele momento que esse casal procurava esconder-se da presença de Deus, Deus então faz a eles uma pergunta, ou melhor, faz ao chefe da casa: onde estás, Adão? A história diz que Deus cria todas as coisas pela força da sua palavra, mas quando vai criar o homem para cuidar de tudo que ele fez, eu penso que Deus reuniu então o seu comitê de decisão no céu para então criar este ser a quem ele confiaria a gestão dos bens terrenos que ele criou. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Da criação foi o primeiro ser em quem Deus coloca as suas digitais. Foi o primeiro ser em quem Deus sopra nele o seu DNA, a sua natureza, o seu fôlego, para que esse homem tivesse vida. A história diz que Deus então criou do pó da terra e disse para ele, olha, eu tenho aqui um jardim preparado para você, plantas, frutos, animais, tudo isso você vai cuidar. Mas continuando, eu imagino, cabeça de mulher é muito fértil em imaginação, né, irmãos? Nós imaginamos e às vezes falamos bastante. Às vezes. Eu imagino que Deus olha então do céu e vê aquela belezura toda de jardim. E quando a gente olha a descrição deste lugar,
A gente tem vontade de, pelo menos, descobrir onde é no mundo, se existe ainda, para passar pelo menos 10 dias de férias lá, né, pastor? Aqueles rios de águas cristalinas, aonde produzia o mármore de maior qualidade, e a sardônia, que é uma das pedras preciosas mais belas. Mas aquele homem a quem Deus criou estava lá sozinho, cuidando dos animais. Eu fico imaginando, passando ali, o boi com a vaca, e ele olhando, o boi não está sozinho. E todos os animais com a sua companheira. E de repente Deus olha e dá um brado do céu e diz: não é bom que o homem esteja só. Aí começa a sua grande e bela criação, tema de grandes poesias, e coloca diante do homem aquela coisa linda tirada da sua costela. E o homem então, quando Deus o presenteia, acabando com a sua solidão, olha para aquela coisa maravilhosa e diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pense, irmãos, no cenário agora deste lar constituído. Um lar constituído por Deus, homem, mulher, e um ambiente maravilhoso para habitar. Mas eu quero dizer para vocês, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus revelou a mim, quando eu meditava nesta palavra e preparava para trazer à igreja. E durante a semana, minha casa foi muito abençoada, porque eu e meu marido orando e preparando a mensagem, né, para cá. E só hoje nós compartilhamos os temas. E eu fico imaginando. Então compartilhei com ele durante a semana e falei: sabe, querido, que Deus revelou na palavra que Ele me deu para levar à igreja. E eu quero trazer um alerta aqui, irmãos, nesta noite. Por mais perfeito que seja o teu lar, não descuide dele. Por mais perfeita que seja a sua esposa, não descuide dela. Não a perca de vista, irmão. Irmã, não perca o seu esposo de vista. Porque a palavra de Deus nos alerta. O diabo, nosso adversário, ele ruge como leão, buscando um momento que possa te tragar. Adão e Eva num lar perfeito, um ambiente agradável e lindo. Eu imagino quando ele disse que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. É como ele dissesse: tudo que ela sentiu, eu vou sentir também. E a palavra de Deus diz que quando Deus foi criá-la, falou: eu vou criar alguém idôneo, que vai estar diante de você. E eu busquei o significado da palavra idôneo. Pessoa altamente capacitada para ajudar. Não se engane, irmão. Não subestime a capacidade dessa mulher que está do seu lado. Ela foi escolhida por Deus para você. Ela foi altamente capacitada para te ajudar. Ela tem como propósito de vida não te deixar só, não deixá-lo sentir a solidão. E aqui, queridos, por causa de um descuido dos dois, o diabo achou uma brecha e atraiu a atenção da mulher e a levou a pecar contra o seu Deus. Eu não vou dizer aqui que ela comeu a maçã e ofereceu para Adão, porque eu não sei se era maçã, mas era o fruto do bem e do mal. Fruto que despertaria neles a malícia. E eles estavam num estado de inocência,
Imaginou que coisa mais linda? E aquele casal, por causa de um pequeno descuido, eu acredito que a serpente a encontrou só, num momento, sozinha. E aonde estava Adão neste momento? E a serpente a engana. E ela prova daquele fruto e dá do fruto para o seu marido comer. E a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus e sentiram vergonha e se esconderam e teceram roupa de folhas para cobrir o seu corpo. Mas uma das coisas que eles desfrutavam ali fez com que causasse grande temor, que era a visita de Deus no jardim do Éden. Olha, irmãos, o que diz o texto. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ô irmão, imaginou Deus visitando a tua casa todos os dias de manhã? E conversando com você, e você conversando com Ele? Era esse o cenário lá. E aqui fica o alerta, irmãos. Deus visitava e falava com eles. Deus deu a eles domínio sobre tudo o que havia criado ali. Deus se relacionava com eles e eles com Deus. No entanto, um vacilo fez com que o diabo entrasse naquela família e permitisse que toda essa comunhão fosse rompida. E eu quero parar nesta pergunta aqui. Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive do tempo, do hoje, do amanhã. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele queria ouvir da boca de Adão: onde estás? E hoje Ele busca nas famílias desta igreja: aonde vocês estão? Onde estás, chefe de família? Qual é a tua condição? Aí começou aquela conversa mole da parte de Adão. Senhor, eu descobri que eu estava nu. Eu tive vergonha e me escondi. Aí Deus faz outra pergunta: quem te disse que estavas nu? Ele falou: a mulher que o Senhor me deu. A serpente enganou ela e ela me enganou e eu comi. Olha a situação, irmãos. E outra coisa que Deus me chama a atenção aqui nessa palavra: quando nós precisamos dar desculpas, é porque a falha foi nossa. Adão esteve nessa situação. Então a primeira pergunta que Deus faz hoje aqui: onde estás? Diante de Deus, qual é a sua posição? Qual é o seu lugar? Onde estás? Estás com vergonha de Deus? Tens motivo para isso? E eu ainda era criança quando minha mãe contava essa história para nós e cantava um corinho que dizia assim: filho meu, eu vou contar uma história para você, uma história linda, mas infeliz, do jardim que eu abandonei. Não faltava nada em nosso lar, tudo Deus concedeu. Uma árvore só para não tocar, uma prova que Deus nos fez.
jardim do Éden, jardim do Éden, entre os rios de água azul, debaixo do sol da floresta, andamos ali, falando com Deus, vendo com Ele o sol nascer. Que escolha! E aí a Bíblia diz que eles foram então expulsos do jardim. Mas diz também que Deus, apontando para o plano de salvação, imediatamente cobriu a vergonha deles, sacrificou um animal e deu a eles peles para se vestir. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que não importa o que te levou a romper o relacionamento com Deus, Ele está disposto a te vestir de novo com vestes novas. Ele está disposto a colocar de novo um anel no teu dedo e te chamar de filho mais uma vez. Continuando a história, nós vemos então que aquele casal saiu do Éden e tiveram 2 filhos. E aqui nós vamos falar de mais uma pergunta de Deus. Abel e Caim. Quando a gente olha no versículo 4, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 9, diz assim: e disse o Senhor a Caim. Os irmãos podem fazer a pergunta para mim? E disse o Senhor a Caim: a história diz que os 2, possivelmente ensinados por Adão e Eva, que deveriam apresentar a Deus altar de adoração de tudo aquilo que eles produzissem. Abel, agricultor; Caim, caçador. Então Abel ia e oferecia o altar ao Senhor. Caim também oferecia o seu altar. E a história diz que Deus atentou para o altar de Abel. Eu não sei qual era a forma que Deus se manifestava para receber este altar. De repente descia fogo do céu, de repente uma luz especial, de repente uma alegria extraordinária. Hoje a igreja sente a presença de Deus quando você traz um altar a Deus, oferece um altar a Deus num culto como esse. É comum a gente ver crente se desmanchando em lágrimas. É comum a gente ver crente saltando e pulando de alegria. É comum a gente ver crente batendo palma e glorificando a Deus. Eu não sei qual foi a manifestação de Deus sobre o altar de Abel, mas eu sei que sobre o altar de Abel houve uma manifestação de aprovação de Deus, e sobre o altar de Caim houve então uma reprovação. E eu aprendo aqui, irmãos, que Deus atenta não é para o que você pode oferecer, mas é para o que você tem para oferecer. É para o que você oferece. Nós temos uma parábola bíblica de uma viúva que entregou uma única moedinha. E aquela oferta foi considerada a maior oferta. E olha como Deus então justifica a Caim. Deus dá satisfação a Caim. O porquê não atentou, o porquê reprovou a sua oferta. Deus diz assim para Caim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim havia matado seu irmão, movido pelo ciúme, movido pela inveja, movido por aquele sentimento de concorrência. Caim havia matado seu irmão. E aqui diz assim, no capítulo 4 ainda, versículo 6, Deus dizendo a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Amado, se você trouxer um altar a Deus, uma oferta agradável a Deus, como Deus pode recusar? Deus não despreza um coração quebrantado, amado. Vai depender muito do que você está colocando, da qualidade do teu altar. E olha o que Deus diz para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então o que Deus está dizendo para Caim? A escolha foi tua, Caim. Como foi? O pastor convoca aqui a oração de madrugada. Madrugada nada, das 6 às 7. Tem 10 irmãos que vêm e se derrama diante de Deus. Mas tem aquele irmão que a oferta dele é só 1h30. Se o pastor passar do horário, viu, pastor? No domingo, eu tenho outros compromissos. Para quem Deus vai atentar, irmão? Qual altar que Deus vai se agradar? Como Deus vai tratar um e outro? Mas aqui tem uma pergunta: onde está o teu irmão? Sabe por que os Gideões Internacionais estão aqui hoje? Porque nós temos uma preocupação com os nossos irmãos que estão perecendo, indo para o inferno a passos largos, sem conhecer Jesus. Nós não queremos que o sangue deles recaia sobre nós. Nós temos uma chama em nosso coração, de desejo de levar a palavra, de que muitos sejam salvos e que o reino de Deus cresça na terra. Aí eu te pergunto: aonde está o teu irmão? Você aceitou Jesus, você desfruta das bênçãos, você é abençoado, a sua empresa prosperou, você hoje é um homem de bem, tem uma família abençoada, mas aonde está o teu irmão? Qual a resposta que você daria a Deus? Sabe qual foi a resposta do invejoso, do maldoso Caim? Sou porventura eu guardador do meu irmão? Quantas vezes nós usamos desculpas de que não gostamos de nos meter na vida alheia, para não ajudar, para não orar junto, para não ligar e dizer: Jesus te ama. E às vezes nós dizemos: não, eu não tenho nada a ver com a vida dele não. Caim, foi isso que Caim respondeu a Deus: sou porventura eu guardador do meu irmão? Qual foi a primeira pergunta, irmãos? Adão: onde? E a segunda: onde está o teu irmão? Guarda isso, leve isso com você. Com certeza o Espírito Santo vai te fazer lembrar de alguém. Com certeza o Espírito Santo vai colocar um quebrantamento no teu coração, para você interceder por alguém, clamar a Deus por alguém. Quem sabe amanhã gastar um pouquinho daquilo que Deus tem te dado e comprar uma cesta básica e levar para alguém que você sabe que está perecendo, mas que você não tenha coragem de enfiar a tua mão no bolso e ir lá e abençoar esse irmão. Aonde está o teu irmão? Quando nós olhamos então para o capítulo 19 do livro de Reis, 1 Reis, a gente vê então Deus fazendo mais uma pergunta a um homem mais que vitorioso, um homem mais que valoroso, um homem mais que cheio da graça e do poder de Deus, um profeta que foi levantado para cumprir um grande propósito de Deus, o profeta Elias. Vamos ler 1 Reis capítulo 19, versículo 9.
Para resumir o nosso tempo, eu vou pedir que a igreja leia em voz alta a última parte do versículo 9, depois dos 2 pontos. Eu vou ler e os irmãos leem comigo. E eis que a palavra do Senhor veio a ele disse: que fazes ali, Elias? Queridos, quando eu olho para a história de Elias, eu sou muito, se couber essa palavra fã, eu sou fã de Elias. Sabe por quê, Ronaldo? Ele tinha tanta preocupação em resgatar a fé do povo de Israel, que ele ia para a porta da igreja, e quando os irmãos passavam, ele falava assim: irmão, por favor, cuide por sua vida. Olha, a igreja está abandonada. Irmãos, venham, convertam-se ao Senhor. Ele foi chamado por Acabe de perturbador de Israel, porque Acabe era o rei da época, que se casou com Jezabel, uma mulher maldosa, uma mulher pagã, que seguia deuses pagãos. E Acabe desobedeceu a Deus, mas tinha lá um profeta de Deus, que não media esforços em falar a verdade. E ele profetizou, e houve seca sobre Israel. E quando ele retornou para trazer a bênção da chuva, ele foi recebido por Acabe assim: não és tu perturbador de Israel? Elias foi usado por Deus para fazer descer fogo do céu e queimar todo o holocausto, e também destruir 450 soldados de Jezabel. Elias teve experiências tremendas com Deus, mas aqui, nesse contexto, ele estava escondido, fugitivo. Irmãos, são tantas as perseguições da nossa vida, que muitas vezes nos faz esconder, nos faz renunciar, nos faz recuar, nos faz desistir dos nossos sonhos. Tem muito crente hoje em dia: olha, para não perder o meu emprego, eu não quero nem tomar conhecimento desse negócio de ideologia de gênero. Minha boca fechada. Isso é covardia. Se esconder, reter o que Deus tem com você. E quantos estão fugindo da presença de Deus, como fugiu Elias? O que fazes aí? O que fazes na tua empresa? Professora, o que fazes tu na tua escola? Pai, o que fazes na tua casa? Marido, o que fazes aí? Mulher, o que fazes tu? Então, Elias começa um questionamento com Deus. Vejam só, irmãos, quando ele se sentiu acuado por Jezabel, o que ele fez? A primeira coisa foi a fuga. Quando Deus então encontra com ele, ele começa a justificar a sua fuga. Ele começa a questionar com Deus. Ele começa então a contar algumas mentiras. Primeiro, ele fala uma grande verdade para Deus. Quando Deus pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? Ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor. Verdade. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Verdade. Os filhos de Israel haviam pecado seguindo a adoração aos deuses de Jezabel. Eles derrubaram seus altares. É verdade.
Eles mataram os teus profetas. Verdade. Eu fiquei só. Mentira. Deus nunca tinha deixado Elias só. Deus nunca tinha o deixado sozinho. E outra coisa, Deus rebate dizendo: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se curvou. Aí ele diz: mas procuraram tirar a minha vida. Mentira, ele estava sendo perseguido só por Jezabel. O que fazes, irmão, hoje? Estás fugindo? Ou estás enfrentando, crendo no poder do nome do Senhor? Crendo na graça de Deus que te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para concluir, queridos, eu quero falar de mais 2 perguntas, aqui feitas pelo próprio Senhor Jesus. Uma, quando ele encontra uma mulher que eu gostaria de ter, e gostaria que todas as mulheres que conhecem a Deus tenham a coragem que aquela mulher teve. A Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo o que tinha para se curar. Se fosse nos dias de hoje, possivelmente essa mulher estava sofrendo ou de endometriose, ou de um pólipo no útero, ou de um tumor, né? Não sei como era a medicina naquela época, mas a mulher que tinha fluxo contínuo de sangue era considerada imunda. Então ela ficava isolada da sociedade, nem o marido podia tocar nela enquanto ela estivesse sangrando. E eu tenho um colega de trabalho que ele, às vezes, para falar da força da mulher, ele fala assim: gente, não brinca com mulher não. Mulher é bicho ruim demais. Sangra 3 dias sem parar e não morre. A gente, qualquer coisinha, se começar a sangrar, a gente morre. Mulher não. Mas essa já sangrava há muito tempo, há muitos anos. Ela já tinha corrido atrás de muitos recursos. E ela se levantou. Eu fico imaginando como que aquela mulher uniu forças para ir contra uma grande multidão que cercava Jesus. E dentro do seu coração, a Bíblia diz que era dentro do seu coração. Ela não compartilhou com ninguém. Sabe por quê, irmãos? Se ela compartilhasse, o povo a impediria. Tem sonho que você não pode compartilhar. E ela não compartilhou. Mas no seu coração, a palavra diz que ela dizia: ai, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, com certeza eu seria curada. E ela saiu, enfrentou a multidão. Eu fico imaginando ela se espremendo no meio daquela multidão. Eu vendo aquela fila de criança aqui para receber um presente, eu fiquei imaginando essa mulher. Empurrava um, empurrava o outro. O alvo dela era a orla do vestido de Jesus, porque ela sabia que nele havia unção suficiente para curá-la daquele fluxo de sangue. Não houve multidão que a impedisse, não houve fraqueza que a impedisse. É tão feio quando eu vejo alguém dizer: ai, quem sou eu? Até tenho vontade, até gostaria de ser ou ter, mas quem sou eu? Essa mulher não pensou em nenhum momento assim. Ela investiu no seu sonho e disse: se eu tocar na orla do seu vestido, certamente serei curada. De repente Jesus para aquela multidão e brada no meio da multidão: quem me tocou? Imaginou, irmãos, o arrepio que tomou conta dessa mulher nessa hora? E ela chega humildemente e diz: Senhor, fui eu quem te tocou. E o Senhor diz para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Amados, hoje Jesus quer saber quem o tocou nesta noite. De repente, naquele momento do louvor, quando
A nossa ministra de louvor falou: fecha os teus olhos. Grande é o Senhor e digno de louvor. E o Senhor está dizendo: quem me tocou? Se você tocou o Senhor, Ele está dizendo para você: vai em paz. Vai em paz para a tua casa. A tua fé te salvou. E a última pergunta para encerrarmos. Jesus caminhando rumo a Jerusalém. Estava próximo à festa da Páscoa. E quando Jesus passava, irmãos, a notícia corria. Sabe por quê? Porque Jesus não perdia tempo. Ele andava curando, salvando, libertando e pregando e falando e transformando vidas. E de repente aquela multidão seguindo Jesus. Jesus ouve uma voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os 3 evangelhos narram essa história de um homem chamado Bartimeu. Não, ele não era chamado Bartimeu. Bartimeu era um apelido. Bar quer dizer filho, Timeu, de Timeu. Ele era tão desprezado pela sociedade que ele nem nome tinha, não era lembrado pelo seu nome. Aquele ali é o filho do Timeu. Olha lá, está na beira da estrada. Ele está ali com a capa. Ele não, possivelmente naquela época não se identificava o cego pela bengala e o óculos escuro, mas era pela capa. Aquela capa mostrava que ele era mendigo, que ele estava à beira do caminho, à beira da sociedade, estava à margem. Mas ele era cego, ele não era surdo. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: cala-te. Cala-te, não incomode o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. Irmão, alguém pode tentar te calar, mas se você não desistir, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: traga-o a mim. Traga a mim. Traz. Eu quero saber agora. O que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta de Jesus ao cego Bartimeu, ao cego de Jericó. Jesus não sabia o que ele queria? Favor, né? Ele era cego. Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus quer ouvir da tua boca: o que queres que eu te faça? Assim como ele quis ouvir da boca daquele cego: o que queres que eu te faça? Qual foi a resposta do cego, irmãos? Que eu veja. E qual foi a resposta de Jesus? Vê. Então, vê. Que Deus possa abrir os teus olhos nesta noite. Que esta seja a tua oração. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero contemplar a tua glória. Senhor, abre os meus olhos espirituais, para no momento que a multidão mandar eu calar, que eu clame mais alto ainda. Que a multidão tentar me impedir, que eu tenha força para romper a multidão. E que eu saiba, Senhor, qual é o meu lugar no teu reino. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.